E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Este é o famoso texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 e 5, e que nós iremos usar aqui como base para esse estudo bíblico, que será mediado aqui por uma ferramenta de inteligência artificial. Eu estou fazendo alguns vídeos utilizando IA para produzir estudos bíblicos e a gente está fazendo aqui uma crítica nesse estudo que a IA produz para a gente. Com isso, a gente pode determinar se é possível a gente usar a ferramenta de inteligência artificial para estudar a Bíblia ou se é perigoso fazer isso. Então, quero que você acompanhe comigo o resultado desse estudo e acompanhe a crítica aqui para a gente chegar numa conclusão junto. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu comecei aqui pedindo para que ele explicasse para mim o texto de Atos dos Apóstolos 1, 4 e 5, né, que é esse texto que ele cita aqui. E aí ele faz uma explicação do texto, né, pegando ali algumas partes dele e fazendo uma explicação pontual, o que é bastante interessante em termos de estudo bíblico. Então, ele começa dizendo ali, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. O que significa isso? Segundo essa ferramenta aqui de IA, Jesus dá uma ordem clara, né, os discípulos não deveriam sair de Jerusalém. Jerusalém era o centro da vida judaica e também o lugar onde se cumpririam as profecias, e o Espírito Santo seria derramado exatamente ali, no dia de Pentecoste, como está escrito lá no capítulo 2 do livro de Atos. Né? Então, esta é a primeira interpretação que ele faz aqui. Mas que esperassem a promessa do Pai. Né? O que essa ferramenta interpreta desse texto aqui? Essa promessa já havia sido mencionada por Jesus em João 14, 16 a 17 e João 16, 7 a 13, né? Que seria a vinda do Espírito Santo, o Consolador. O Pai havia prometido que daria o Espírito para habitar e capacitar os discípulos. Tá? Então, Jesus está reforçando uma promessa que já havia sido feita. A qual, disse ele, de mim ouviste. Jesus lembra que não é algo novo, os discípulos já tinham sido instruídos sobre essa promessa. Ele reforça que era parte do plano divino desde o princípio. Então, ok. Porque, na verdade, João batizou com água. João Batista preparou o caminho para Cristo com um batismo de arrependimento, né? Como está lá em Mateus 3,11. O batismo de João era externo e simbólico, né? Uma preparação para a vida de transformação. Então, até aqui tudo bem. E aí ele vai para a parte fundamental desse texto, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí ele faz aqui a seguinte aplicação, né? Esse batismo seria diferente. Não apenas um sinal externo, ele está referindo aqui ao batismo de João, né? Mas uma experiência espiritual real e transformadora. O Espírito Santo desceria sobre ele, enchendo-os de poder para testemunhar, como está descrito lá em Atos 1:8. Isso aconteceu no Pentecostes, cerca de 10 dias após a ascensão de Jesus. Tá, então esta é a interpretação ali literal do texto, né? Uma interpretação relativamente fácil de fazer, que, a meu ver, a inteligência artificial conseguiu captar bem, né? Colocou ali os pontos fundamentais, né? Faz aqui uma correlação bem feita, não vi nenhum problema. E aí ele traz aqui uma aplicação espiritual. Né? O texto mostra que a missão da igreja só poderia ser cumprida com o poder do Espírito Santo, o que está absolutamente correto. A ordem de Jesus é esperar em oração e obediência até que Deus o capacite, está correto também. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma promessa do passado,
mas continua sendo a força que sustenta a vida cristã e o testemunho da igreja. Isso está absolutamente correto, né? É uma loucura imaginar que o Espírito Santo agiu na igreja primitiva e que depois a abandonou, né? Isso não é uma verdade, então está aqui uma boa aplicação. Vale a pena observar aqui, é muito importante que se observe que esse texto, né, ou melhor, não esse texto, mas esse assunto, né, do batismo com o Espírito Santo, ele é um pouco controverso nas igrejas cristãs, não deveria ser, né? Evidentemente não deveria ser pela clareza dos textos bíblicos que trata desse assunto, mas infelizmente né? Mas aqui veja que uma própria ferramenta de inteligência artificial conseguiu captar aquilo que às vezes muitos cristãos têm dificuldade de entender, né? O que é uma coisa curiosa, inclusive, né? Em resumo, Atos 1, 4 e 5 marca a transição entre a preparação dos discípulos e a capacitação divina para a missão. Bom, ainda falando nesse tema, né, do batismo com o Espírito Santo, aqui vale ressaltar o seguinte, para aqueles que não entenderam aqui o que eu coloquei, esse assunto ele divide alguns cristãos entre aqueles que entendem que esse batismo com o Espírito Santo é o próprio recebimento do Espírito Santo, portanto ele é uma coisa única, que todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo, né? Esta é uma posição dos cristãos chamados assim de tradicionais, né? E existe um outro grupo que entende que o batismo com o Espírito Santo ele é um acontecimento à parte, né? Todos os cristãos de fato recebem o Espírito Santo, isso é óbvio, sem o Espírito Santo não há cristão, mas que o batismo com o Espírito Santo é um acontecimento posterior, né? E é, portanto, uma ação distinta, né? Por isso que há, então, essa controvérsia. E aí, baseado nisso, eu fiz uma outra pergunta aqui, na sequência, para ele, foi o seguinte, coloquei o seguinte, em João 20, 22, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. E, então, esta promessa de Jesus seria uma experiência distinta, né? Porque esse é um ponto importante, né? E aí ele vai trazer aqui o texto que eu citei de João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E aí, o que será que a IA respondeu para a gente? Vamos ver? Então ele falou assim, isso pode gerar a dúvida. Se eles já haviam recebido o Espírito Santo ali, então o que Jesus prometeu em Atos 4:5 seria algo diferente? É o que eu perguntei, né? Então vamos lá. Comparando os dois momentos. João 20, 22 receberam o Espírito Santo. Aqui os discípulos receberam o Espírito Santo de forma pessoal e interior, como regeneração e início de uma nova vida em Cristo. Está correto. Todos os cristãos, quando recebem a Cristo, recebem o Espírito Santo e se tornam uma nova criatura. Isso está claro, é indiscutível. É o momento em que eles passam a ter a presença do Espírito Santo habitando neles, como selo da nova aliança. Perfeito. Isso está lá também em Efésios 1:13, né, quando Paulo fala do selo do Espírito Santo, né, que é exatamente a regeneração, né, de uma pessoa. Este ato simboliza a nova criação. O sopro lembra Gênesis 2:7, quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão. Então, perfeito. O receber o Espírito Santo lá de João 20, 22 é exatamente isso. Eu acho que não há nada a acrescentar aqui. Já em Atos 1, 4 e 5, ser batizado com o Espírito Santo, aqui não se trata da regeneração pessoal, mas da capacitação para a missão. O batismo no Espírito Santo é descrito em Atos 2, quando eles foram cheios de poder e começaram a falar em outras línguas, tornando-se testemunhas ousadas. A ênfase não é apenas na vida interior, mas no empoderamento público para o testemunho de Cristo. Perfeito. É uma interpretação muito bem feita,
de fato, é uma experiência distinta. Ser batizado com o Espírito Santo é diferente de ser selado com o Espírito Santo ou receber o Espírito Santo como regeneração, né? E então aqui essa é uma interpretação bastante aceita, né, por boa parte dos cristãos, porque de fato é o que o texto diz, né? E eu acho que a ferramenta conseguiu captar bem isso. Bom, e aí ele faz aqui um resumo. João 20, 22, o Espírito Santo habita nos discípulos, vida nova, regeneração, selo da salvação. Então ali eles passaram a ser salvos, né? Atos 1, 4, 5, Pentecoste. O Espírito Santo reveste de poder os discípulos para capacitação para o serviço e testemunho. Portanto, sim, são experiências distintas, mas complementares. Primeiro o Espírito Santo vem habitar neles, depois os reveste de poder para a missão. Então, tá aí um bom estudo, tá? Eu achei bastante coerente com os textos apresentados. Ela conseguiu fazer uma boa correlação entre João e Atos, conseguiu captar bem o sentido da pergunta e trazer uma resposta objetiva, não fez nada de fora do esperado, a não ser uma interpretação condizente com o que os textos dizem, né? E, embora, reforço aqui que esse ainda é um ponto que causa divergência entre os cristãos na questão da interpretação, mas o fato é que essas divergências precisam ser consideradas dentro dessa perspectiva que foi colocado aqui, né? Pode um ou outro ponto ser observado, mas não dá para você sair também desta linha que essa inteligência artificial nos colocou. Agora, de onde ela tirou isso, né? Como é que ela conseguiu chegar nessa conclusão? É dela mesmo? Não, não é dela mesmo. As inteligências artificiais, elas são algoritmos computacionais que aprenderam, né? Elas foram treinadas, vamos dizer assim, né? E com base nesse treinamento, elas conseguem fazer correlação de textos, né? Os quais foram utilizados para treinar. E que material é esse que ela foi treinada? É todo o material que está disponível na internet que elas têm acesso. Então, esse assunto já foi amplamente discutido na internet, livros foram publicados, sermões foram pregados, estudiosos, teólogos já debateram, já explicaram, já contextualizaram sobre isso. Todo esse material serve de base, além do próprio texto bíblico, né, para que uma inteligência artificial possa olhar para esse assunto, fazer correlação entre esses textos e chegar a essa conclusão. Então, nós poderíamos dizer, com base nisso, que essa interpretação aqui, ela sintetiza o que os cristãos, de maneira geral, pensam sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá? Se você quiser ter, então, um entendimento, fala assim, olha, qual seria um consenso, qual seria um entendimento amplo, né, um entendimento mais genérico, né, do que é o batismo com o Espírito Santo, eu acho que está sintetizado aqui. Porque essas ferramentas fazem isso, elas pegam a opinião geral, todas as opiniões, né, contextualiza aquilo ali e chega basicamente a uma conclusão como essa, né? Ah, mas tem fulano de tal que pensa diferente. Não, mas aí não está se tratando aqui de exceções, né? Está se tratando assim, não vou dizer de um consenso, porque não é um consenso, mas de pelo menos um entendimento mais amplo, né, sobre esse assunto. Então tá aí, nessa linha que a gente está trabalhando aqui nesse canal, tá? A gente está pegando alguns textos bíblicos e pedindo para a inteligência artificial nos fazer esse estudo, né? E a gente faz alguns questionamentos, faz as críticas, né? E aí para a gente entender se dá para a gente utilizar ou não, se ela está errando muito, né? Até porque elas também erram, né? Claro. Mas o importante é a gente fazer isso com responsabilidade, com crítica, né? E colocando aí os pontos, tá? E o que você achou? Você achou que ficou bom? Coloca aqui nos comentários, faça aí um comentário dizendo se você concordou, se você acha que está coerente a interpretação dela. E inscreva-se no canal para seguir outros vídeos, para ver outros estudos que a gente está produzindo por aqui. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus.